falar diretamente para o torcedor, que está aí meio revoltado, e cada um com as suas razões. O time, na minha concepção, e do futebol como um todo, do Willio já falou ontem, o Alessandro falou, nós perdemos, de fevereiro para cá, do time bicampeão paulista, perdemos 4 jogadores. E vendemos 2. O Rodriguinho e o Maicon, que já vinha em negociação desde o ano passado. Teve 2 propostas para o Rodriguinho, ele não ficou muito contente, nós não aceitamos, não vendeu. Nessa ele ficou contentíssimo, e nós um pouco mais contentes do que estávamos antes, e tivemos que vender. No Corinthians vai ficar jogador que queira ficar no Corinthians. Está provado para o torcedor e para o corintiano e para o Brasil todo, nos últimos 10, 11 anos, que nós perdemos comissões técnicas, perdemos atleta, perdemos isso, perdemos aquilo, e continuamos montando times competitivos. E este ano não será diferente. O Corinthians perdeu há 2 meses atrás, 1 mês e meio atrás, 9 membros da comissão técnica, do treinador até o analista de sistema lá, e estamos remontando tudo novamente. E futebol não é ligar a chavinha. O Corinthians tem seus problemas financeiros, o Corinthians tem as suas dificuldades, mas o time de futebol é prioridade. E assim será sempre. E vocês, não só corintianos, e principalmente os adversários, podem ficarem preocupados, que nós vamos continuar com o time competitivo. Nós não vamos ficar devendo nada a ninguém. O Corinthians será forte e cada dia mais fortíssimos ainda. Não vamos fazer loucuras no futebol. Eu não admito pagar 600, 700, 800 mil reais para um treinador. Eu não admito pagar 600, 700, 1 milhão de reais para um jogador. Eu acho que isso não cabe hoje no futebol brasileiro. Para mim seria muito fácil fazer isso. Eu daqui 2 anos e meio vou embora e fica aí para os outros pagarem. E eu não vou fazer isso. Eu vou fazer a coisa consciente naquilo que o Corinthians tem e pode e se aceita. Com muito mais experiência, com muito mais cuidado, para errar o mínimo possível, mas se sair mais algum jogador, que a janela fecha dia 31 de agosto, nós não queremos vender ninguém, não estamos precisando vender ninguém. Agora, se o jogador quiser ir, nós não vamos ter jogador aqui descontente. Vocês sabem, quem cobre com o dia a dia em clube de futebol, ter um jogador descontente aqui acaba com o grupo. É assim, profissionalmente eles são assim. Pô, mas ele tem contrato, tem que cumprir, tá bom. Ele sente uma dor no tornozelo, se faz exame e não tem nada, mas sente dor. E não dá para correr, e sente dor. E fora outras coisas que você sabe, que não vou aqui eu falar o que acontece. Então, quem quiser ir embora do Corinthians, que vai amanhã na minha porta e fala, quero ir embora, pode ir embora. Não tem isso, aqui só vamos ter jogadores que queiram ficar e trabalhar no Corinthians. Perfeito? Eu entendo assim. O Balbuena, todo mundo já sabe. O Balbuena estava para renovar desde agosto do ano passado, não queria renovar, ele queria pôr a multa baixa, ele podia assinar um pré-contrato agora em junho, e nós aceitamos a multa que ele propôs, para nós não perdermos nada. Todo mundo já sabia que ele ia embora no meio do ano. Infelizmente, o futebol é assim. E $1, R$4 é mais difícil segurar ainda. Não vamos fazer mais essas loucuras. E está aberta a perguntas quem quiser ir. Presidente, aqui no meio. Começo, então, justamente por esse ponto que você levantou no final, o torcedor, né? A gente já falou muitas vezes sobre isso, em zona mistas, aqui mesmo no CT, você dando as explicações realmente em relação às saídas dos jogadores, mas tem muitos que continuam fazendo esse tipo de pergunta, e ontem a gente viu algumas organizadas emitindo nota oficial também, e ainda fazendo de novo esse questionamento, né, em relação ao valor que os jogadores acabaram saindo, né? No entendimento de boa parte da torcida, eles estão saindo num valor muito abaixo do que poderiam sair. Então, a explicação para isso é realmente a vontade do atleta em sair? Não, não é isso. Isso é o caso do Balbuena. A multa do Rodriguinho era 10, 12 milhões. Agora, só tinha um time que fez oferta. Não dava para encarecer. Tentamos brigar. A primeira oferta que veio era de 2,5, a segunda era de 3,5, pelo 100%. O salário não era muito alto do jogador, ele não estava com muita vontade de ir. Agora veio de 6 milhões. O Corinthians brigou e ficou com 4 dos 6 milhões. E os outros 2 milhões dividiram entre os outros que eram parceiros dos 50%. O Balbuena exigiu a multa de 4 milhões e o Maicon foi vendido por 6 milhões livre. Então, agora, só tinha um time também querendo. É difícil. Não é eu querer vender. É eu brigar para ser o mais caro possível. E tudo isso tem um limite. Quando só tem um time para comprar, eles acertam primeiro com o jogador e depois vai acertar com você. E fica muito mais difícil o tipo de negociação. Mas a torcida pode ficar tranquila. O Corinthians não está vendendo jogador para fazer caixa. Se não, tomara Deus que não venda mais nenhum essa janela aí. O Corinthians não precisa vender jogador.
Tem dificuldade financeira, como você foi explicado aqui? Tem, mas está solucionada, não está desesperadora, não. O Corinthians não precisa fazer nada, tanto é que comprou o Douglas por 5 milhões e pouco com dinheiro do Corinthians. Nós adiantamos a Copa do Brasil, ajudamos aqui, ajudamos lá, e foi pago para o Fluminense. E vamos trazer mais jogadores que estão chegando. Isso não é problema nenhum. Agora nós vamos procurar errar o mínimo possível e não ser mais caro possível. Eu não vou pagar 10 milhões de euros num jogador. Não vou pagar. Até porque eu não sei se ele vai chegar aqui e vai jogar. A experiência nós temos aí nos últimos 10 anos. Andrés, aqui. Você até falou que a situação financeira não é confortável, vou usar esse termo. Queria saber como é que esse quesito acaba interferindo no futebol. Como é que vocês estão lidando com essa situação do Corinthians não ter tanta margem de investimento e poder... Por um lado é bom, por outro é ruim. O bom é que você tem que errar menos e arriscar muito menos. Se eu tivesse muito mais dinheiro sobrando, eu ia pagar 10 milhões de dólares num, 5 milhões de dólares no outro, 3 milhões de dólares no outro, e ia encher de jogador aqui, 6, 7 jogadores, que todo mundo achava que eram excelentes contratações. E a boa contratação é aquela que o jogador chega aqui e joga. Nós trouxemos jogadores aqui que ninguém sabia quem era e jogou. E trouxemos um jogador famoso que não jogou nada. E trouxemos um jogador que estava começando e estourou, e outros que não estouraram. Então, você não ter dinheiro de sobra, você vai investir muito menos e uma preocupação maior de errar o mínimo possível. Andrés, aqui, tudo bem? Eu queria que você falasse um pouco a respeito do trabalho do Loz, né, que também foi uma aposta, a gente pode dizer assim, né? Não foi aposta, não. De uma avaliação que vocês fizeram que ele estaria ali colocado. O Loz vem se preparando desde a base há 5 anos no Corinthians, antecipamos fases. O Loz, eu esperava que ele fosse treinador do Corinthians final do ano, meio do ano que vem, porque nós sabíamos que, questão de tempo, o Carille ia ter proposta para ir embora por fortuna. Como daqui a um ano vai ter o Loz. Então, eu falei na apresentação do Loz, que eu falei, daqui a pouco ele está com o empresário, ele está com o assessor, ele está com tudo, vai ganhar um campeonato, vai vir proposta do mundo para ele. Então, você acabou respondendo essa primeira, que seria a avaliação do Loz. Mas dá para se blindar de um assédio? O Corinthians aqui sofreu na comissão técnica, com os jogadores, com o mercado que está hoje. Tem como se blindar? Em 2013, nós montamos um grande time. No final de 2013, vendeu um monte de jogador saiu. Saiu o Tite, já tinha saído o Manos antes, e trabalhamos. Só que não é do dia para a noite, tem que ter um time. Em 2015, fomos campeão brasileiro. Em 2016, desmontou tudo de novo, missão técnica, jogadores, tudo, e fomos campeão brasileiro em 2017. Em 2018, voltamos a ser campeão brasileiro e campeão paulista. Em 2018, fomos campeão paulista. E você pode ter certeza que nós vamos ser campeão de novo de alguma coisa aí para frente. Agora, o futebol não se muda do dia para a noite, vocês sabem disso. O torcedor pode ficar tranquilo, o Corinthians continuará sendo competitivo. Vamos ter um pouco mais de dificuldade? Vamos ter, já estamos tendo. Mas é questão de tempo do Corinthians ser fortíssimo novamente. Andrés, boa tarde. O Rosenberg falou, em linhas gerais, especificou bastante sobre vários assuntos. É porque mais detalhado é dentro do Conselho. Inclusive sobre o nome do estádio. Enfim, na opinião do Andrés, você é um cara que trabalhou, continua trabalhando nessa possibilidade. Por que ainda o Corinthians não tem um nome para a Arena? Primeiro, por incompetência nossa. Segundo, quando nós fizemos a Arena era um país, quando nós começamos a vender, era outro país. Terceiro, eu vou dar aqui 1000 desculpas, que vocês vão pôr amanhã, manchete, Andrés dá desculpa. É incompetência. Mas estamos trabalhando arduamente e talvez o mais próximo possível nós vamos fazer o nome do estádio. É questão de tempo, o Luiz Paulo está em cima disso. Agora, gente, é cultura brasileira, é um monte de razões que nos levam a isso. Andrés, 2018 completa 10 anos daquela Série B, né, que vocês fizeram uma reestruturação da equipe para o Corinthians, do que era para o que é hoje. Né? Eu acho que o Caio também faz parte desse processo todo. E em 6 meses do seu retorno como presidente, 4, né, de março para frente, particularmente para a tua imagem, tem a questão da eleição da forma como foi, dia 27 agora tem audiência, tem a questão do licenciamento da Câmara, que você já explicou os motivos de não se licenciar, e, paralelo a isso, tem o futebol, que a sua imagem está diretamente ligada à imagem do futebol do Corinthians. Para você, particularmente, como é que você tem visto isso? Como é que você tem administrado essa situação toda que envolve a sua imagem? Porque, diretamente, quando a gente fala de Corinthians aí na mídia em geral, é muito ligado ao que você faz ou ao que você deixa de fazer, né? Não, sofrendo bastante, trabalhando muito.
mas muito feliz e muito agraciado por ser presidente do Corinthians, por ser presidente de uma nação. Estou fazendo o meu melhor, ninguém é mais corintiano que eu, e nenhum corintiano é menos que eu. Se nós estamos sem patrocínio hoje, é porque estamos trabalhando. Se estamos sem o nome do Estado, é porque estamos trabalhando. Se o time teve alguma dificuldade agora, estamos trabalhando para tudo melhorar. Mas eu não é que eu não me preocupo com isso, eu estou feliz, porque estou onde eu gosto, onde eu tenho uma paixão, e onde eu estava na Câmara eu não tenho essa paixão. Acaba meu mandato agora no final do ano. Pela última vez eu vou falar, não serei candidato, apesar de muita gente achar que não. Mas é isso. Agora, quando o time ganha é uma coisa, quando perde é outra. As redes sociais hoje são muito assim, mas volto a repetir, o torcedor pode ficar tranquilo, independente se vai sair ou não mais jogador, não depende só de mim, nós vamos continuar com um time competitivo e fortíssimo. Presidente, ainda a respeito sobre os valores da saída dos jogadores, que a torcida tem se manifestado bastante, talvez uma forma de blindar e conseguir, de repente, valores maiores na venda seria no contrato inicial feito com esses jogadores, contratos melhores na chegada dos jogadores rendem, de repente, um valor maior na saída desse jogador? Talvez aí esteja o... Não, mas dificilmente um jogador não vem para cá com multa alta. Quando ele exige vir para cá, eu vou para aí, mas eu quero uma multa de tanto. Eu posso falar sim ou não. É tudo uma negociação. O contrato do jogador tem começo, meio e fim. Quanto mais tempo vai passando, menos valor é a multa. Agora, é opção. É difícil a gente impor isso ou aquilo. Eu vendi barato, vendi caro, procuro vender o mais caro possível. Agora, quando tem um clube só querendo comprar, é difícil a negociação. E nós não queremos jogador aqui descontente. Tudo bem, Andrés? Sem querer criar polêmica, pelo amor de Deus, mas vamos citar o exemplo do São Paulo, que vende jogadores por 50, 60 milhões de reais, vários. Me lembrei do David Neres, agora, mesmo o Militão, que tem pouco tempo de casa, está saindo por mais que o Rodriguinho, para quantia muito parecida, e não dá para comparar, com todo respeito, a trajetória do Militão com a do Rodriguinho, que eles já ganharam. Por que o São Paulo vende tão melhor do que o Corinthians, pelo menos porque o time que quer comprar quer pagar mais caro. O Rodriguinho tem 5 anos de Corinthians, 3 anos emprestado e jogando 1 ano e meio. Foi 2 vezes campeão brasileiro, 2 vezes campeão paulista. Tiramos o máximo que pudéssemos dele tecnicamente e tem um ciclo no futebol. Quantos títulos ganhou o Militão? Hã? Não sei. Aí o Google vai falar. Então, não tem só a parte financeira, tem a parte técnica. Eu posso trazer o jogador que ele emprestado, não pagar nada, não ser do Corinthians, ele me ajuda a ter um campeonato ou 2, já saiu de graça, já saiu barato. Então, aqui não é só parte financeira, tem que ver parte financeira e parte técnica. E parte do pessoal que se enquadre no projeto do Corinthians, que queira ficar no Corinthians, que queira jogar no Corinthians, que esteja feliz de vir aqui trabalhar no Corinthians. O jogador recebe uma proposta de 1 milhão, 2 milhões de reais por mês, é difícil falar que ele vai ficar contente aqui os próximos 6, 7, 8, 10 meses. Vocês conhecem. Eu não quero ser mais claro do que eu já estou sendo. Vocês sabem disso, é só vocês falar o que vocês sabem. O Corinthians perdeu o Maicon e trouxe o Douglas. Antes mesmo de perder o Sid Clay, já tinha trazido o Danilo Avelar. Vocês pretendem contratar jogadores para repor as saídas do Balbuena e do Rodriguinho? Do Balbuena, nós estamos satisfeitos com os zagueiros que temos. Do Rodriguinho, não estamos desesperados para trazer, mas estamos buscando no mercado jogadores jovens, daquele mesmo sentido, com um futuro enorme, para crescer dentro do Corinthians. Aqui atrás, por favor, Andrés, 2 reclamações recentes até do torcedor. Uma foi um relatório que a CBF divulgou com comissões para agentes, que o Corinthians aparecia muito lá em primeiro e os outros em segundo e terceiro longe. Queria falar se você tomou ciência desse relatório. Não, eu estou... Não foi nem no seu período, mas... Mas eu respondo como conselheiro do Corinthians até o ano passado. O Corinthians declara todas as suas negociações. Tem time que contratou milhões e não declarou nada. Tanto no balanço quanto no relatório da Isso. CBF. Então, se eu pagar 1 milhão de comissão, vai ser declarado. Se eu pagar 50 milhões, vai ser declarado o nome da empresa e será comunicado na CBF. Agora, tem time que acha que isso aí não precisa. Não fala nada na CBF e no balanço dele está mais de 20 milhões. Então, nós estamos declarando tudo, não tem problema nenhum. É o máximo 10%, 8%, 5%, 3%. Cada negociação é uma porcentagem. Agora, vocês sabem que quando traz jogador, se ganha comissão lá,
se paga a comissão aqui. Quando se vende o jogador, se paga a comissão lá, se paga a comissão aqui. Quando renova contrato, o empresário vem negociar, quer a comissão. Quando vai embora, o empresário quer a comissão. Infelizmente, é o mercado. Um dia vai acabar isso? Não sei. Mas é o mercado hoje que tem no futebol brasileiro. Andrés, aqui boa noite para você. Qual o entendimento que você faz do torcedor corintiano? Estou te perguntando isso como presidente, não como torcedor, obviamente. O torcedor, por conta das últimas conquistas, ele ficou mal acostumado ou bem acostumado? Tem que ter um pouco mais de paciência? Qual o entendimento que você faz justamente por causa dessas reivindicações também que eles fizeram, esse manifesto? Eu nunca fui tão xingado nas redes sociais como nos últimos dias. Mas eu entendo, é o que eu falo para você. Eu sou o presidente hoje, estou o presidente, mas antes de tudo sou torcedor. E eu quero ganhar todos os campeonatos que o Corinthians disputar. Desde a categoria sub-10, a natação, que fomos campeão brasileiro, ao basquete, que fomos campeão da Liga Ouro, ao futsal, que fomos aí campeão paulista. Quero ganhar tudo, e o futebol principalmente. Agora, tem mais 20 times querendo ganhar, ou 19 times querendo ganhar. Então nós temos que ter paciência, trabalhar. Foi provado nos últimos anos que o corintiano, apoiando, ajudando, nós somos muito mais fortes e vamos ganhar títulos. Hoje, o último campeão brasileiro é o Corinthians e o atual bicampeão paulista. E temos mais 3 campeonatos disputando. Então, eu entendo a tristeza, eu também não quero perder jogador, pelo contrário, eu queria que o Renato Augusto tivesse aí até hoje, o Gil, mas, infelizmente, o mercado não é esse. E a gente vai trabalhar, se perder algum jogador para repor, e se não perder jogador, trazer jogador para reforçar mais ainda.